João capítulo 14. Eu quero fazer a leitura com vocês a partir do verso de número 15. E o texto sagrado diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Até aqui. João capítulo 14, lido aí o verso de número 15 até o verso 21. Meus amados irmãos, quantas informações preciosas contidas nesses poucos versículos que eu acabei de ler. Agora você imagine tomar a Bíblia Sagrada e fazer uma leitura, um estudo expositivo, cuidadoso, minucioso do capítulo 14, do capítulo 15, do 16, do 17. Que isso, irmãos? A palavra de Deus, ela verdadeiramente é uma fonte inesgotável e sacia a nossa alma. Quando eu leio com vocês esse texto, e ele está falando aqui do Espírito da verdade, do Consolador, que uns 2 hinos atrás aí foi colocado e nós ouvimos, que diz que quando a minha alma cansou, foste então a minha força para seguir. Quem é essa força? É o Espírito Consolador que o Pai nos deu. E o Pai nos deu pelo pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso de número 16 diz isto: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará, olha só, outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Ele não pode porque não o vê. Não o vê? Nem o conhece. Irmãos, olha a expressão de Jesus. O mundo não o vê. E ele está falando de espírito. Espírito pode ser visto? Quero deixar essa interrogação aqui com vocês nesse momento. Espírito pode ser visto? Mas Jesus está dizendo que o mundo não pode receber deste Espírito, desse outro Consolador, que ele rogará ou rogaria ao Pai, para que o Pai desse àqueles que estavam com ele, e o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. E por que vocês conhecem? Porque habita convosco. Habita convosco e estará em vós. Você precisa prestar atenção no texto, com mais cuidado, ler com mais carinho. Então, primeiro, Jesus está falando, vou rogar ao Pai o outro Consolador.
E o que o mundo não conhece. E não conhece porque não o vê. Como pode ver espírito? Tá? Não o vê nem o conhece. Mas aos seus discípulos ali que ele estava conversando, ele diz: vós conheceis. E por que vós conheceis? Porque habita convosco. É o presente. Preste atenção na exposição do texto bíblico. É o presente deles ali, naquele momento. Habita convosco. E quem é que estava com os discípulos naquele momento presente? Desse texto que eu acabei de ler. Era o próprio Senhor Jesus. E estava com eles. Então o texto que o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui para eles, o mundo não conhece, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco. E agora, olha a última parte do versículo. Estará em vós. É futuro. Então, nesse momento, habita convosco. E no futuro, estará em vós. Eu sempre gosto de repetir, eu sou repetitivo, sim, para que se entenda bem aquilo que nós estamos querendo transmitir. Às vezes as palavras, elas são poucas. Mas o Senhor vai nos ajudar a entender isto aqui, com certeza, porque precisa ser dele, a revelação, né? O entendimento, o esclarecimento da mente tem que ser dele. Não é a persuasão aqui do pregador, a minha oratória, nunca vai ser. Então há uma contribuição, eu vou me esforçando para ser claro com vocês, mas se o próprio Senhor não lhes der esse entendimento, eu próprio não conseguirei. Mas quando nós falamos aqui, habita com, irmãos, é a ideia de estar ao redor. Então, quando eu falo que eu estou aqui, por exemplo, com a Miriam, que nesse momento aqui o Davi fica uma parte, depois a Miriam comigo aqui, ó, estamos juntos, mas estamos a ideia de proximidade, né? Esse estar juntos, de estar próximos. Então Jesus naquela ocasião, ele estava no corpo físico ali, e ele dizia para os discípulos: eu estou convosco, mas quando vier o Consolador por parte do Pai sobre vós, aí já não é mais muda. Se eu estivesse com vocês no presencial, eu ia forçá-los a olhar para o texto e me responder essa questão. Então, no primeiro momento, habita com, mas no futuro estará em vós. E qual que é o significado desse em vós? Estar com é proximidade. E estar em é proximidade? Não, irmãos. Aí já está tratando do interior. Aí ele já não vai estar mais com, ou seja, próximo de nós como no corpo físico, não. Já estará em, já é interior. Ele já vai habitar em. Isso é muito precioso, isso é muito maravilhoso, irmãos. Então a promessa de Deus para os seus discípulos. Por isso que eu digo que nós, hoje, somos privilegiados, agraciados. Naquela ocasião, e se nós tivéssemos a oportunidade de estar com Jesus ali, naquela oportunidade em carne, eu também gostaria de ter tido aquela experiência. De ter aprendido com Jesus ali na prática, né? Ali no momento do acalmar da tempestade, naquela oportunidade que Jesus veio andando sobre o mar, ou então ali na pesca milagrosa. Como seria extraordinário aprender com Jesus como os discípulos aprenderam. No entanto, irmãos,
nós temos experimentado algo ainda maior do que aqueles, muito maior. Nós temos a oportunidade de agora o Senhor estar em nós. E agora ele não está realizando ao nosso redor para que nós vejamos. Ele está fazendo por meio de nós, através de nós. Ele está nos usando para que algo aconteça, algo sobrenatural, algo extraordinário. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Olhe só, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ou seja, quando o Espírito Consolador vier, ele em vós vos dará vida. E que vida? Vida com abundância. A mesma vida de Cristo está em nós. E qual que é a vida dele, irmãos? É vida eterna. Ele é a própria vida. E ele, habitando em nós, está nos dando a mesma natureza dele, nesse corpo físico, assim como Jesus vivia na época dos discípulos. Irmãos, coisa maravilhosa é nós pararmos para pensar a respeito, fazer aí essa reflexão, olhar para esses textos com mais carinho e ver o que é que Jesus Cristo ele conquistou por nós na cruz do Calvário. E muitas das vezes, quando nós limitamos a obra de Cristo a conquistar coisas materiais, a portas abertas, materiais, irmãos, isso aqui é o mínimo. O que Jesus realizou por nós no mundo espiritual está muito além, irmãos. E é isto que nós devemos desejar. Ele habita em mim, ele habita em ti, habita em nós. O Espírito Consolador que ele rogou ao Pai, o Pai enviou, está em nós. Não somos órfãos. Não. Quando Jesus morreu, os discípulos pensaram que eles ficariam sozinhos. O que eles aconteceram desse ensinamento que eles ouviram de Jesus e se esqueceram? Quando Jesus é levado preso, Pedro, ele vai chegar ao ponto de negar ao Senhor. Quando perguntaram, você é um deles? Não, eu nem o conheço. Por quê? Porque ainda estava naquela carne, sozinho, puro ali, irmãos. No entanto, quando Jesus ressuscita, e no dia de Pentecoste, o Espírito Santo aí vem sobre os discípulos, cumprindo isso que Jesus está aqui dizendo. Aí aquele medroso, aquele covarde, é o primeiro a se levantar e a explicar para aquela multidão o que estava acontecendo. Até ali estavam acovardados, até ali estavam escondidos, com medo dos romanos, mas quando o Espírito de Deus é derramado sobre eles, e o Espírito Santo os toma em poder e autoridade, então já não é Pedro mais fazendo, é o próprio Deus, é o próprio Cristo através de Pedro realizando a obra, encorajando, fortalecendo. Então não somos nós que fazemos, quem faz é Ele. Como o próprio Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 20, não somos mais nós que vivemos, é Ele que vive em nós. Ali Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne agora, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então a vida que nós temos agora, ela não é nossa. Aliás, nós nunca tivemos vida. Estávamos mortos em ofensas e pecados, como eu já disse no início do programa. Nós vivemos porque Cristo vive em nós. Ele que tem dado para nós vida e vida com abundância. E muitas vezes pensamos ser alguma coisa. Somos vaidosos com tantas coisas. Somos às vezes soberbos, orgulhosos. Vamos largar mão disso. Vamos esquecer disso. Ele vive em nós. Ele opera em nós. Ele age em nós e através de nós. O Espírito Consolador que dá força quando falta para caminhar. O Espírito Consolador
que intercede por nós diante do Pai quando nos falta palavras, quando nos falta condições para clamar. E com gemidos inexprimíveis ele está diante do Pai. É o próprio Senhor Jesus agindo por nós, através de nós, não só para realizar milagres, mas também para nos manter na presença do Pai, em comunhão, em união. Então, meus irmãos, Jesus está em nós para nos dar essa condição. E aí o finalzinho do texto que eu li com vocês diz: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que união. Isto é união, irmãos. Isto é comunhão pelo Espírito. Jesus no Pai. Jesus em nós. Nós em Cristo e todos nós no Pai. Somos um. Somos um, irmãos. Essa união perfeita pelo Espírito de Deus. E tudo isso o Pai realizou por cada um de nós. E nós estamos unidos um com os outros. Embora estamos distantes, mas nós estamos unidos numa mesma fé, no mesmo propósito, diante do mesmo Pai. Nós estamos em Cristo Jesus. E nós todos estamos em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Pois é, quem tem os mandamentos é aquele que o próprio Senhor Jesus resgatou das trevas e trouxe para a luz. E agora o Espírito Santo habita em nós? Habita. Então nós temos os mandamentos. Nós temos condição de guardar os mandamentos, porque o Espírito Santo nos ajuda. E se nós guardamos os mandamentos, estamos em Cristo, estamos em Deus, e Jesus disse: eu me manifestarei a ele. Irmãos, que nós possamos ter esse entendimento, esse esclarecimento, que nós estamos na presença do Pai, por meio de Cristo Jesus, e que o Espírito Santo é que está fazendo essa união entre todos nós no mesmo corpo que é Cristo, e que ele é a cabeça desse corpo. Nós somos os membros. E aí nós estamos todos ligados, e o braço não funciona se não vier ordem da cabeça. O pé não funciona, nada no corpo funciona se não houver o comando da cabeça. Assim é o corpo de Cristo na face dessa terra. E daí, irmãos, a mesma analogia que se faz do corpo humano, que tem corpo, o membro, a cabeça, de onde tem o Espírito agindo dentro de nós, assim também é o corpo de Cristo. Existe um Espírito, e o Espírito é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus continue abençoando vocês e dando-lhes condições cada vez mais para o entendimento das Sagradas Escrituras. Amém.